Afinal de contas, qual é o melhor equipamento? O molinete ou a carretilha? Assunto polêmico entre os pescadores mais experientes àqueles que ainda relutam em mudar de equipamento até hoje. Os primeiros molinetes nasceram ganharam escala de produção na década de 1940, 1950, quando a Mitchell, na França, lançou seus primeiros equipamentos. Na sequência, a Bull Garcia e a Daiwa lançaram os primeiros molinetes na década de 40 e de 1950, sendo que a Mitchell lançou um molinete maravilhoso, o Mitchell 300, que até hoje você encontra disponível no Mercado Livre. Se você fizer uma pesquisa boa lá, você vai encontrar esses primeiros molinetes fabricados naquela época. De lá para cá, a coisa evoluiu e nasceu aí a primeira carretilha, as primeiras carretilhas de perfil baixo, lançadas pela Shimano e pela Bull Garcia. A Shimano em 1978 com a Bantam 100 e a Bull Garcia lançou o seu modelo em 1980. Veja que nós temos um gap de datas aí entre o lançamento desses equipamentos. De 1970, de 1940, 1950 até 1980, nós temos um gap de 30 anos. Então, o molinete imperava, e aqui no Brasil nós tivemos o primeiro fabricante de molinete, que foi a Di Paoli, que lançou seu primeiro modelo em 1956. Na época, importar essas carretilhas era muito caro, não era nada acessível para a gente, e a Di Paoli entrou nesse mercado, fabricou os equipamentos bons, simples, porém robustos, e o brasileiro ganhou aquela coisa de paixão pelo molinete, que ficou por muito tempo e persiste até os dias de hoje. Eu mesmo pesquei com o primeiro molinete de Paoli, e para mudar para a carretilha eu penei um pouquinho, muito resistente, mas depois que eu embarquei nas carretilhas, a coisa mudou um pouco de figura, então eu não fiquei muito atrelado à utilização de molinete. Bom, a carretilha nasceu de uma necessidade do pescador, que começou a exigir um equipamento mais compacto, mais versátil e mais leve. Daí a necessidade das fabricantes correrem atrás de um equipamento que suprisse essa exigência do pescador. E daí que nasceu a carretilha. E será que as fabricantes cumpriram com essa exigência? Veja bem, hoje, se a gente olhar o molinete, ele realmente é muito maior. Vamos pegar aqui dois exemplos, um Siena Shimano 4000 e um equipamento Curado 200. São equipamentos equivalentes em termos de desempenho e de pesca, né? Então, o que você faz com uma Curado 200, você faz também com uma Shimano 4000. Então, vamos pegar esses dois exemplos. A começar pela altura dos equipamentos. A carretilha, ela tem praticamente, em termos de altura, se você pegar do caniço até a parte final, onde você tem a haste aqui, ó, ok? Praticamente você tem uma redução em relação à carretilha de até 200% no tamanho. E também no comprimento, em até 100% a redução. Obviamente, a carretilha, ela é muito mais compacta, ok? Então, nesse quesito, as fabricantes conseguiram honrar o compromisso de deixar o equipamento mais compacto. Via de regra, os equipamentos, a carretilha é bem mais leve do que o molinete. Nesse quesito também, os fabricantes conseguiram. Pegando esses dois exemplos, o peso da Shimano 4000, por exemplo, é de 320 gramas. Já a Curado 200, e essa daqui é o modelo DC, é um pouco mais pesada que as carretilhas comuns, e aí eu vou explicar direitinho o que é isso, de 230 gramas. Nós temos uma redução de 100 gramas, que na hora que você está pescando de superfície, você sente o desgaste natural. Essas 100 gramas, no final da pescaria, se tornam alguns quilos. Com relação a ser versátil, ora, quando eu faço o arremesso, eu tenho que travar a linha no caniço aqui, abaixar a haste, fazer o arremesso soltando o dedo, e na hora que a isca caiu na água, eu vou travar o molinete, ok? Aí eu vou fazer todo o trabalho de pesca, esticando a linha e não sei o que mais. Basicamente, eu utilizo os dois dedos. Já na carretilha, o que acontece? Você faz o lançamento, você vai destravar ela aqui, ok? Segurando o dedo no tambor, vai fazer o arremesso, arremessa soltando esse dedo, o dedo do tambor, a linha vai sair, e quando ela estiver chegando na água, você vai travar
o polegar no tambor, a isca bate na água, e aí com um simples gesto, com uma das mãos você consegue travar a carretilha usando o dedo. Então você consegue fazer essa manobra praticamente com apenas uma das mãos, ok? Outra coisa, se eu estou pescando, estou recolhendo e eu preciso trabalhar o drag na carretilha, eu faço sem ter a necessidade de tirar a mão da manivela. Então eu ganho. Então eu venho aqui no freio, coloco o drag ou reduzo o drag sem ter que tirar a mão da manivela. Já no molinete, eu estou pescando aqui, eu preciso dar um drag, eu tenho que passar a mão pela frente da carretilha e fazer o giro e apertando e ajustando o drag e depois retornando a mão para a manivela. Então praticamente eu solto praticamente a manivela para poder dar força de drag. Alguns molinetes o drag é feito na parte traseira e isso faz com que você também tenha que tirar, a mão da manivela, ok? Então nesse quesito, a parte de versatilidade, a carretilha ganhou muito, porque todos os comandos estão próximos. Então é muito mais prático você pescar com a carretilha do que com o molinete. O molinete você tem que fazer algumas ginásticas. E na hora da briga do peixe, esse movimento frontal, principalmente esse frontal, onde você vai fazer o ajuste do drag, você tem a linha correndo aqui, fica um negócio meio chato de fazer. Nada complicado, mas você abandona praticamente a manivela para fazer esse ajuste. Então os fabricantes sim deixaram com a carretilha. A carretilha é compacta, é versátil e ela é bem mais leve do que o molinete. Então a gente vê que os fabricantes cumpriram com essa missão de atender os pescadores nesse sentido. Mas isso quer dizer que as carretilhas, pelo fato de ser mais leve, versátil e compacta, é um equipamento melhor? Não é bem assim. Para se atingir essas qualidades da carretilha, muita coisa se perdeu em relação ao molinete. Veja bem, a carretilha, por ser um equipamento maior, ela acomoda aqui discos maiores. Então, via de regra, o molinete possui um drag melhor do que a carretilha. Vamos pegar esse exemplo, que são equipamentos equivalentes. Se você pegar a Siena 4000, ela tem um drag de 8,5 kg, ok? Já a carretilha, a Curado 200, o drag dela é de 5 kg. E olha que nós estamos falando do mesmo fabricante. Eu fiz questão de pegar equipamentos do mesmo fabricante. Então, via de regra, o molinete tem um drag maior do que a carretilha, ok? Por que isso? Porque na carretilha o disco ele é menor. Então o disco de freio ele é menor. Tudo na carretilha é menor, ok? Então alguma coisa se perdeu. Então o drag do molinete, via de regra, é melhor do que o da carretilha. Outra coisa, pelo fato do molinete também ser um equipamento um pouco maior, via de regra, o carretel também comporta mais linha do que a carretilha. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Eu vou pegar monofilamento, 10 libras, capacidade do molinete, 200 metros. Monofilamento, 10 libras, 155 metros. Ou seja, nós temos uma redução de capacidade de linha de 50 metros na carretilha. Então o molinete comporta mais linha. Em termos práticos, o que muda de um equipamento para o outro, né? O que muda da carretilha para o molinete? Bom, tanto o molinete como a carretilha foram fabricados para a mesma funcionalidade. Qual seja, lá, arremessar a sua isca, você fazer o recolhimento dessa linha no carretel e você também regular a questão da tomada de linha pelo peixe. Os dois equipamentos fazem exatamente a mesma coisa, porém de forma diferente. Na carretilha, no molinete, o tambor ele fica na vertical, ok? E esse tambor ele não gira, esse carretel ele não gira. O que gira é esse arco que vai fazer com que a linha seja recolhida no carretel. Então você vai virando a manivela, esse arco vai fazendo essa linha e rolar no carretel. O carretel fica fixo, ok? Quando você faz o lançamento, o peso da isca é que vai tomar essa linha do carretel, o carretel continua estático
e na hora que ela cai na água, ou se ela bater numa parede, a linha simplesmente para de sair do carretel, ok? Essa é a funcionalidade do molinete. Então você tem aqui um carretel que permanece fixo. Na carretilha não. Na carretilha o tambor ele fica no horizontal, você vai fazer o arremesso, ok? O trabalho da vara, o peso da isca vai tomar essa linha do carretel e essa linha o carretel tem que girar de acordo com essa tomada de linha. Se essa tomada de linha se reduzir e o carretel continuar a girar, o que vai acontecer? Cabeleira. E esse é o principal problema da carretilha. São as famosas cabeleiras. Então a carretilha é mais propensa a embolar a toalhinha dentro do carretel, porque o que gira é o carretel. O carretel ele está girando, e se o carretel girar mais rápido do que a tomada de linha, vai dar cabeleira. Na carretilha a gente tem um problema, com relação então ao tambor que pode gerar essa cabeleira. E para isso a carretilha tem alguns dispositivos para regular esse tambor na saída de linha, que são os freios que você tem. Normalmente você tem, como é que fala, um freio magnético aqui, que você regula a altura e que vai fazer com que esse tambor gire com maior ou menor intensidade, ok? Nós temos também um outro item que vai controlar o giro desse tambor, que é o ajuste fino, e esse ajuste você utiliza de acordo com o peso da isca, ok? Então você tem essas duas formas de regular esse giro do tambor para tentar evitar as cabeleiras. Isso não quer dizer que não vai acontecer a cabeleira não, ok? Mas existem mecanismos de controle para você ajustar o seu equipamento de acordo com a linha que você está utilizando, de acordo com o peso da isca que você está utilizando. Quanto mais travado, mais freio magnético você coloca nesse tambor, menos ele vai girar. No entanto, o teu arremesso vai ficar um pouco mais curto, porque esse tambor vai segurar a linha, ok? E aí a gente tem os mecanismos para regular essa tomada de linha na hora do arremesso, ok? Já no molinete a gente não tem esses controles, é desnecessário ter esse controle, porque o carretel fica parado, a linha caiu, ela simplesmente para de sair a linha do carretel. Então a principal vantagem do molinete é exatamente isso. Por isso que os iniciantes gostam mais do molinete do que a carretilha. A carretilha, até você pegar o jeito dela e evitar as cabeleiras, vai demorar, vai demandar um pouco de prática, um pouco de treino, para evitar que situações como essa ocorram, ok? Esse é o principal problema da carretilha em relação ao molinete. Outra coisa favorável ao molinete, né, é com relação ao arremesso. Como eu disse, a carretilha tem dispositivos de controle desse tambor para evitar as cabeleiras. Então, via de regra, você precisa de dosar a mão na força do arremesso. Porque se você der um arranque muito forte, esse tambor pode girar bem mais rápido do que a tomada de linha e gerar uma cabeleira. Então, você tem que dosar a força. Então, na hora do arremesso, você vai ter que fazer toda a regulagem com relação aos freios do tambor, e também dosar na hora do arremesso, não fazer o arremesso muito forte. Já no molinete você não tem esse problema, você pode descer o braço. Então o peso da isca, mais o trabalho da vara, mais a espessura da linha, e vento e tudo mais, o molinete vai sempre arremessar mais distante do que a carretilha, ok? No entanto, a carretilha tem uma precisão maior. Mas os dois equipamentos arremessam bem, ok? Arremessam distante. O único problema da carretilha é que ela tem dificuldade de arremessar iscas mais leves, coisa que o molinete não tem. Então, ponto para o molinete também. Isca de 6, 5, 4 gramas, você consegue arremessar mais distante do que você arremessar com a carretilha. Então, iscas muito leves, o molinete trabalha melhor. É certo que os fabricantes estão melhorando os equipamentos, melhorando as carretilhas, e tem algumas carretilhas específicas para iscas mais leves, onde o tambor é mais raso, e aí, conforme você vai mexer no equipamento, você vai limitando esse equipamento. Se o tambor é mais raso, você vai melhorar a performance do arremesso de uma isca mais leve, mas, no entanto, você vai reduzir a capacidade de linha. Então, por isso que tem vários modelos no mercado, tanto de carretilha como de molinete. Veja bem,
aquilo que era vantagem da carretilha começou a virar a favor do molinete. A bem na verdade é que os dois equipamentos são bons, têm a mesma funcionalidade, e aí você vai depender do tipo de pescaria que você vai fazer. Então o molinete tem as suas vantagens sim, né, com relação à carretilha. Outra coisa que pesa a favor do molinete é o custo. Via de regra, o molinete é muito mais barato do que a carretilha. E não é só o preço em si, é o custo de manutenção. O custo da manutenção de um molinete é bem inferior ao de manutenção de uma carretilha. Ok? Então, ponto para o molinete. Agora vamos falar um pouquinho dos empregos desses equipamentos. Quando é um, quando é outro, enfim, né? O que é melhor, o que vai aumentar mais a sua produtividade. E aí entra um pouquinho da minha experiência e do que eu vejo por aí. Ok? Bom, vamos lá então. Quando utilizar o molinete? Bom, se você estiver fazendo uma pesca de praia, você precisa de ter um bom arremesso. Então, normalmente o caniço ele é bem comprido, 4,20, 3,90. O peso do chumbo que você usa no arremesso também é um peso razoável, 80, 100 gramas. Então, quanto mais distante eu tiver que arremessar, melhor é o meu desempenho de botar essa isca aonde o peixe está comendo. Então, na praia, via de regra, o pessoal utiliza molinetes específicos de carretel raso, porém é um molinete maior, tá? Então, na praia, realmente requer um cuidado especial, um equipamento bem específico para a praia. Existem alguns fabricantes específicos aí, a Trabuco faz molinetes maravilhosos para pescaria na praia. Então, na praia, com certeza, a utilização do molinete. Bom, no pesqueiro, por exemplo, o que é melhor, carretilha ou molinete? Aí vai depender. Se for pesca de superfície, pesca de tampa, pesca com pino, onde você tem que arremessar e ter um recolhimento rápido para recolher essa linha, aí a carretilha é a mais indicada, ok? Até mesmo porque você não precisa de ter tanta linha. Normalmente você já tem uma limitação do pesqueiro e você tendo 100 metros de linha, você consegue pescar praticamente em qualquer pesqueiro que tem por aí, ok? Raras exceções quando você tiver um pesqueiro muito grande, mas é bem pouco. 98% dos pesqueiros aí com uma carretilha com capacidade de 100 metros de linha já é o suficiente. E por que a carretilha é melhor? Porque ela é mais leve, você vai estar com essa varinha na mão o tempo todo, você vai ter um arremesso adequado para o ambiente que você está pescando, é um equipamento mais leve. Agora, se for para pescar de fundo, para pegar, como é que fala, os peixes de maior porte, né? Pirarara, pegar aí os peixes de couro, aí o recomendado é o uso do molinete. Por quê? Porque tem um torque maior, tem uma capacidade de drag maior, enfim, né? Então, no pesqueiro você pode trabalhar com os dois equipamentos? Pode. De superfície, carretilha. E para fundo, aí sim o molinete, ok? Para pescar no mar, treineira. Quando você entra numa treineira e vai pescar no mar, ou numa lancha, você vê muita utilização de molinete. O pessoal adora o molinete. Por quê? Mas eu vejo que isso está mais relacionado à questão da cabeleira, o medo de se tomar uma cabeleira e você perder a hora do cardume estar passando ali. De fato, nesse ponto, o molinete é uma vantagem. Mas você pode pescar com os dois equipamentos. Tudo vai depender do peixe-alvo que você está tendo. Por exemplo, numa treineira, via de regra, você vai linguiçar, você vai fazer a pescaria de fundo, vai bater uma corvina, vai bater uma espada. A pescaria de fundo você pode fazer tanto com o molinete como a carretilha, não tem problema nenhum. Você não vai depender do arremesso. Então, dificilmente você vai dar uma cabeleira, só se você for muito ruim mesmo, né? Não tomar o cuidado de trabalhar com a carretilha, e aí eu não vejo desvantagem em relação. Aí eu prefiro até mais o uso da carretilha, porque ela é muito mais confortável. Lembra que eu posso fazer tudo com ela com a mão, ela é bem mais leve e tal, não preciso ficar apoiar ela, posso ficar com ela na mão. Então eu prefiro trabalhar com a carretilha do que com o molinete. Agora, se for para pescar de boia, você vai fazer um arremesso para arremessar uma boia e fazer uma pesca onde você pode pegar um peixe maior, você pode pegar até o cação, pegar um cação grande. Você vai fazer a pesca de boia, aí com certeza é a utilização do molinete. Por quê? Cabe mais linhas, você vai ter mais linha para brigar com o peixe,
você vai ter mais drag, você vai ter um desempenho melhor nessas condições pescando com molinete. Então, se for pescar de boia, esquece um pouquinho a carretilha e dê preferência para o molinete. Já linguiçando, pesca de fundo, pesca de jig, pesca de slow jig, você pode usar um molinete e a carretilha. Eu acho que aí não tem uma diferença de vantagem e desvantagem. Eu ainda prefiro a carretilha pelo conforto, ok? Aí é o único ponto que pega com relação às duas coisas. Agora, se for fazer uma pescaria de anchova, que você vai fazer pincho, aí é o seguinte, eu falei logo no início do vídeo que há aqueles que resistem, né? E eu sou um desses. Depois que eu aprendi a manipular um pouco a carretilha, ainda não tenho tanta experiência assim. Quando eu vou pescar anchova, ou como é que fala, a sororoca, eu ainda dou preferência para a carretilha, pelo conforto, porque você está pescando o tempo todo com a varinha na mão, é pescaria de pincho, então é um equipamento mais leve, mais prático, ok? O problema é que no mar venta muito, e nessa daí ela vai te dar uma propensão a dar cabeleira muito maior. Tanto é que eu levo 3, 4 carretilhas, porque não compensa você perder tempo tirando cabeleira, é muito tempo. Já pego outro equipamento, põe ali, monto de novo, rapidez, já faço o lançamento e começo a pescar de novo. Agora, a vantagem é que o molinete não dá cabeleira, você pode descer o braço ali que não vai dar cabeleira mais nem a pau. O ideal seria pescar com o molinete. Mas eu sou tão teimoso que eu comprei essa curada de descer, para evitar esse problema da cabeleira, minimizar esse problema da cabeleira, porque eu gosto realmente de pescar com carretilha no pincho. Fazer o arremesso e com o controle digital do tambor, com certeza essas cabeleiras vão diminuir aí em 90%. Então aí já é uma questão minha, mas 80% dos caras que vão pescar anchova, molinete. Não quer perder tempo com cabeleira não. E no mar a propensão de dar uma cabeleira é muito maior e dá mesmo. Mas eu sou teimoso, então eu comprei uma DC aí para ver como é que é. Se dependendo de como for, parto para uma segunda em relação ao molinete. O molinete, via de regra, meu dedo é muito sensível. Via de regra, eu machuco o dedo. Ainda mais com linha de multifilamento, ela machuca demais o dedo. Então eu evito, e ali você dá 200, 500 arremessos num dia. Então é muito mais prático pescar com a carretilha do que com o molinete. Porém, você corre o risco das cabeleiras. A carretilha tem as suas vantagens, as suas desvantagens. Agora, o uso e emprego depende muito do tipo de pescaria que você vai fazer. Então, vai pescar corvina lá no Tietê, vai pegar aí piapara, pode ser o molinete, a carretilha, pode ser o molinete também. Pesca de fundo para pegar um barbado e tal. A carretilha cumpre essa missão. Você vai sofrer um pouquinho mais porque o torque do molinete é maior. Mas quando a pescaria de fundo, você não está correndo risco de tomar cabeleira, né? Pesca de tucunaré. Pesca de tucunaré, por exemplo, é a carretilha. Por quê? Você tem precisão no arremesso. O tucunaré ele fica intocado lá, você tem que chegar nele. E o molinete ele não tem essa precisão toda. No entanto, está correndo da cabeleira? Tá. Tem o problema da isca leve? Tem. Então você tem que ver um equipamento adequado para a pescaria de tucunaré. Via de regra, a pescaria de tucunaré o pessoal faz de carretilha. Assim como via de regra, numa treineira no mar, o pessoal está de molinete. Quem está no rio, normalmente dá preferência para carretilha. E no mar, a preferência é o molinete. E você aí, qual que é a sua preferência com relação ao uso e emprego desses equipamentos? Deixa aí nos comentários. Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Se gostou, deixa o like. Se deixou o like, se inscreva no canal. Se inscreveu no canal, ajude a compartilhar a prática de pesca esportiva, que é tão legal. Fico por aqui, até breve.